9 horas 11 minutinhos para conseguir mais votos agora no segundo turno. Os dois candidatos à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, fizeram alianças para aumentar palanques. E o senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil, faz parte do palanque do atual presidente Jair Bolsonaro. O acompanhou, inclusive, no debate realizado recentemente pela TV Bandeirantes, transmitido aqui pela CNN Brasil. E o senador eleito, ex-ministro da Justiça, ex-juiz, vai conversar com a gente agora aqui na programação da CNN Brasil. Tudo bem, senador eleito? Parabéns pela eleição no Paraná. Muito obrigado, Rafael. Eu quero cumprimentar aí você, a Stephanie. Um prazer estar falando com a CNN e com todos os telespectadores. Senador, em abril de 22, o senhor publicou numa rede social: assim como Lula, Bolsonaro mente. Nada do que ele fala deve ser levado a sério. Mentiu que era a favor da Lava Jato, mentiu que era contra o Centrão, mentiu sobre vacinas, mentiu sobre a Anvisa e o Barra Torres e agora mente sobre mim. Não é digno da presidência. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Quem mudou? O senhor, Bolsonaro, ou essa divergência é menor na comparação com a possibilidade de Lula ser eleito presidente da República, na opinião do senhor? Nada mudou, a não ser a última hipótese que você colocou. Eu trabalhei, Rafael, por uma terceira via. Eu particularmente penso que essa polarização é ruim para o país, ela divide o país. E, infelizmente, qualquer que seja o resultado, no domingo nós vamos continuar com um país profundamente dividido e com divergências substanciais. Mas o fato é que no segundo turno, agora nós temos a possibilidade de fazer uma escolha entre apenas dois candidatos. E eu fiz essa escolha. Eu particularmente penso que a opção pelo Lula ela é inaceitável. O Lula sofreu 3 condenações. Ou melhor, uma condenação confirmada em 3 instâncias, depois outra condenação confirmada em 2 instâncias por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. Depois ele foi beneficiado por uma decisão absolutamente equivocada do Supremo Tribunal Federal. Então eu me preocupo particularmente com as consequências de uma eleição do Lula, não só pela volta, né, da possível volta desses esquemas de corrupção, já que os fatos não há arrependimento em relação a isso, mas o impacto moral que isso tem para o país. Como é que eu vou chegar para minha casa e falar para o meu filho: filho, você tem que ser honesto, tem que trabalhar duro, tem que estudar, o crime não compensa? Como é que fica essa mensagem para as pessoas? E do ponto de vista também econômico, nós temos aqui que admitir que, primeiro, o Lula não tem um programa econômico, não revelou quem vai ser o ministro da Economia, não tem as linhas mestras de qualquer planejamento econômico. E a gente conhece a pauta econômica do PT e a gente sabe como essa pauta acaba. Essa pauta acabou nos governos anteriores na maior recessão da história do país, no governo Dilma, entre 2014 e 2016. E é uma recessão que foi plantada por decisões econômicas equivocadas do segundo mandato do governo Lula. Você não tem um meia-culpa, você não tem esclarecimento de nada. Então, para evitar essa tragédia moral e econômica, eu estou dando apoio ao presidente Bolsonaro e contra o projeto de poder do Lula e do PT. Falando em meia-culpa, há algum asterisco também nesse apoio do senhor presidente Jair Bolsonaro? Lembrando que o senhor também fez duras críticas ao governo dele, foi ministro, saiu fazendo acusações de que ele estava tentando interferir no seu trabalho depois de ter te dado carta branca para uma atuação. O senhor também fez duras críticas ao governo de Jair Bolsonaro e agora se coloca mais uma vez como aliado. Há algum asterisco nesse apoio do senhor? Alguma reticência? O meu apoio não significa reescrever o passado e eu mantenho as minhas divergências. Stephanie, fui eleito aqui senador pelo Paraná, um senador independente. Eu não tive o apoio do Lula, não tive o apoio do Bolsonaro. Eu fui a terceira via ao Senado aqui no Paraná e eu pretendo manter essa linha de independência. Então, claro, vou atuar de maneira construtiva no Senado, apoiando os projetos nos quais eu acredito. Eu, por exemplo, acredito muito nesse projeto de economia mais liberal, porque aí, a meu ver, que vem o desenvolvimento econômico. Nós precisamos retomar de maneira intensa aquela agenda de reformas, mas nós precisamos retomar também a honestidade, o combate à corrupção com intensidade. Mas eu vejo isso muito mais possível num segundo mandato
do presidente Bolsonaro do que propriamente num mandato novo do presidente Lula, com toda essa tragédia moral e econômica que ele traz junto com ele. Mas eu serei um senador independente e essas divergências sim permanecem. Então, mas os apoiadores da Lava Jato, o senhor ficou muito marcado pela operação, dizem que ela foi desidratada ao longo da gestão do presidente Jair Bolsonaro, que a PGR hoje é uma PGR que não tem independência para investigar denúncias contra o presidente e que agiu, ou teria agido, melhor colocar na condicional, porque essa não é uma opinião minha, né? Mas uma avaliação de muita gente do Ministério Público, uma PGR que teria agido para enfraquecer a Força-Tarefa. Aliás, a Força-Tarefa acabou durante a gestão do atual procurador Augusto Aras, escolhido fora da lista tríplice pelo presidente Jair Bolsonaro, que, segundo o senhor mesmo, tentou escolher delegados da Polícia Federal para proteger a família, para proteger amigos. O senhor acha que, de fato, o presidente Bolsonaro tem compromisso com essas bandeiras que o senhor julga, e quem o apoia também, aparentemente, julgam tão importantes, senador? Rafael, durante o governo do PT nós tivemos os maiores escândalos de corrupção da história. Hoje se tenta minimizar isso e o próprio Lula admite, teve corrupção na Petrobras, mas ele tenta vender uma história de que foi localizada ali em alguns diretores. No fundo era um projeto de corrupção vinculado a um projeto de poder. Estava entranhada na nossa administração pública. O próprio mensalão, que foi julgado pelo Supremo, um esquema de suborno para compra de votos parlamentares em favor do governo Lula. No caso do Petrolão, o Lula nomeou os 3 diretores da Petrobras, Nestor Severó, Paulo Roberto Costa, Renato Duque, que estão no centro do escândalo de corrupção e ficaram lá por 10 anos. Então tudo é muito pior no governo Lula. De todo modo, eu tenho meus projetos, reforma da justiça. O que a gente precisa ter? A volta da prisão em segunda instância. O fim do foro privilegiado. Não é porque eu fui eleito senador que eu vou ser a favor desse privilégio. Eu sempre fui contra. Tinha quando era juiz, depois quando eu deixei o ministério, não tive mais, não sinto falta nenhuma disso. Eu acho que é blindagem para pessoas que fazem coisa errada. Nós precisamos defender maior autonomia dos órgãos de controle. E no Senado é um local no qual eu posso ser uma voz independente. Porque, por exemplo, o PGR, ele é indicado pelo presidente, submetido à aprovação do Senado. O Senado tem que exercer um papel de vigilante da República, de guardião da República, e tem que ter a coragem, de eventualmente rejeitar o nome indicado pelo presidente, quem quer que ele seja. Da mesma forma, no Supremo, nós temos 2 vagas no próximo ano no Supremo Tribunal Federal. Em 131 anos de história da República, o Senado rejeitou apenas um nome, e foi na época do Floriano Peixoto. Então nós precisamos ter um Senado altivo, que não se curve, que não fique de cócoras para o presidente da República, seja ele em 2023 Bolsonaro ou Lula. E esse papel eu quero exercer, por isso que eu coloquei o meu nome, para levantar de novo essas bandeiras e para defender essa visão de país e essa agenda de reformas lá no Senado Federal. Senadora Basília Rodrigues, nossa analista, também quer participar aqui da nossa conversa. Oi, Basília. Oi, tudo bem? Stephanie, tudo bem? Colombo, mais uma vez. E agora, senador pelo estado do Paraná, Sérgio Moro. Tudo bem, Moro? Como você está? Tudo bem, Basília? É um prazer te ver. Prazer revê-lo também. O senhor defende voto em um político que, no passado, foi objeto de suas acusações por suposta interferência na Polícia Federal. O senhor disse que não poderia continuar no governo para sinalizar concordância com uma interferência política na Polícia Federal e que isso poderia gerar consequências. Foram declarações enfáticas que motivaram uma ação no Supremo Tribunal Federal. O que eu gostaria de saber do senhor agora, senador, o senhor entrou, na casa política. Agora o senhor é um político porque vai estar aqui em Brasília tomando decisões e discutindo o futuro do país. Ainda há interferência na Polícia Federal, levando em consideração as acusações que o senhor fez lá atrás, e uma vez reeleito, o senhor acha que Bolsonaro continuaria a se manifestar assim, a fim de interferir na conduta da PF? Eu posso dizer, Basília, o seguinte: o poder precisa encontrar limites. Então, qual é a resposta a essa situação?
Esses fatos têm que ser tratados com transparência. E 2, encontrados os remédios. Algo que eu defendo e está na minha proposta de quando eu me coloquei como candidato ao Senado, até por escrito, é defender a autonomia da Polícia Federal. Como é que seria isso? Atribuindo um mandato fixo de 4 anos para o diretor da Polícia Federal, podendo ele ser demitido apenas em 2 circunstâncias: má conduta ou manifesta insuficiência no desempenho do cargo, a ser decidido por uma comissão cuja composição garantiria uma avaliação técnica. Porque não vejo, eu acho uma ilusão achar, o pessoal fala, vai voltar o Lula da democracia petista, o Lula nunca interferiu na Polícia Federal. Não é bem verdade isso. A Polícia Federal sofreu mudanças significativas durante a gestão dele. Vamos destacar especialmente aí quando foi tirado da Polícia Federal o ex-diretor-geral Paulo Lacerda. Na própria época da Lava Jato, nós tivemos conhecimento de uma série de movimentos, mas não houve a possibilidade política de efetivar esses movimentos. Vamos lembrar que o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, que foi nomeado ali em 2016, no final do governo Dilma, que declarou expressamente que queria coibir a ação da Polícia Federal. O que nós precisamos fazer, sim, como parlamento, como Senado e como Câmara, é impor limites a qualquer possibilidade de interferência política nos órgãos de controle. E um dos mecanismos a ser adotado é exatamente esse, né? Mandato, como é o diretor do FBI lá nos Estados Unidos, mandato fixo para o diretor da Polícia Federal. O que eu acho engraçado nessa história toda? Acho que até cabem críticas, sim, né? E eu tenho divergências, como diz, profundas ao governo Bolsonaro, mas a impressão que se tem é que o governo Lula, caso seja eleito, espero que não aconteça, viria um governo absolutamente respeitador do Estado de Direito. Não é verdade. Eles estão tentando, Basília, para você ter uma ideia, cassar o meu mandato de senador, cassar o voto de 2 milhões de paranaenses. Entraram com recurso no TSE por motivos frívolos e é uma clara perseguição política. Senador. O Lula faz declarações expressas nesse sentido. Então eu não compro essa história de democracia petista e um Lula que voltaria respeitador do Estado de Direito. Não acredito nessa hipótese. A gente já vai ter de encerrar a entrevista, mas eu não podia deixar de fazer uma pergunta aqui ao senhor. Ontem à noite o presidente Bolsonaro fez um pronunciamento, né, reclamando daquela questão das rádios que não teriam colocado no ar spots da propaganda dele, teriam privilegiado a campanha do PT. Sem analisar esse caso especificamente, mas o presidente sugere que há uma espécie, digamos assim, de má vontade do Poder Judiciário com a campanha dele, seja o Supremo, seja a Justiça Eleitoral. O senhor, como alguém que viveu tanto tempo na magistratura, sente má vontade? Acha possível captar, a partir de decisões tomadas contra a campanha de Bolsonaro, má vontade do Judiciário contra a campanha dele e boa vontade a favor do adversário? Eu acho, Colombo, que depois dessa eleição a gente vai ter que discutir profundamente, né, o papel do judiciário. A gente vê um judiciário tentando evitar as chamadas fake news, tá, dentro do debate, só que é muito difícil fazer isso. Às vezes existem fatos que são claramente falsos, mas existem muitas vezes fatos ali que são objeto de divergência de opinião. Vamos colocar assim, a campanha do Lula diz que ele foi inocentado. Mas, na verdade, o que existe? Não existe nenhuma declaração de nenhum tribunal no sentido de que ele é inocente. O que houve foi uma anulação das condenações, e, a meu ver, essa anulação fundada em motivos errados, um grave erro judiciário. Mas aqui você tem um espaço para divergência de opinião, tanto para dizer que a campanha do Lula diz, já que não tem condenação, ele foi inocentado. Mas a campanha do Bolsonaro diz, não, ele nunca foi declarado inocente. Eu, particularmente, concordo com essa segunda afirmação. Aqui é um caso de divergência de opinião. Não deveria aí o Tribunal Superior Eleitoral interferir. Quando ele interfere nesses casos cinzentos de divergência de opinião, parece que ele está censurando o livre debate. Isso deveria ser evitado. Então, eu tenho defendido, com respeito aqui ao TSE, que tivesse uma postura de maior autorrestrição em relação a essa interferência nesse debate público eleitoral. E vamos convir, né? A maior grande fake news dessas eleições é essa afirmação de que o Lula foi inocentado, porque de fato ele não foi jamais declarado inocente. E a gente sabe que a corrupção que aconteceu na Petrobras é real, né? A própria Petrobras declarou que por conta das investigações da Lava Jato,
conseguiu recuperar 6 bilhões de reais. Nessa hipótese, eu acho que o TSE deveria ter uma postura um pouco mais cautelosa antes de interferir nesse debate. Agora, eu também não concordo, deixar muito claro, com ataques pessoais, ofensas a ministros, né? Isso não veio do presidente Bolsonaro, mas tem gente que às vezes se excede um pouquinho na crítica à atuação do tribunal e acaba fazendo ofensas a ministros que a gente não concorda. Críticas e acusações graves feitas ao sistema eleitoral, inclusive as urnas eletrônicas que ajudaram a elegê-lo agora, senador. Como é que o senhor vê isso? Só para a gente encerrar daqui. Olha, eu não estou na equipe do presidente, sabe? Declarei esse apoio e principalmente um apoio que é contra o projeto de poder do Lula e do PT, por conta de toda essa tragédia moral e econômica que envolveria uma volta do PT. Eu particularmente vejo o sistema das urnas eletrônicas, até hoje não tem nenhum registro de fraude em eleições anteriores. Agora, se tem esse debate tão profundo, Stephanie, eu acho que para as próximas eleições valeria a pena a gente discutir em aprimorar o sistema de controle, talvez um voto impresso percentual, em 5% das urnas, para permitir alguma espécie de conferência. Agora, isso não significa legitimar, caso vamos ver o resultado das eleições, não significa legitimar um não reconhecimento do resultado das eleições, evidentemente. Mas vamos discutir isso para o futuro. Como aprimorar para eliminar esse debate e qualquer espécie de desconfiança sobre o sistema eleitoral. Vai ter um longo trabalho agora pelos próximos anos lá no Senado. Nós conversamos aqui com o Sérgio Moro, senador eleito pelo Paraná, pelo União Brasil. Senador, muitíssimo obrigado. Um ótimo dia para o senhor. Muito obrigado. E para vocês também. Um bom dia. Obrigado, bom dia.